Olá! O tema desta apresentação são os campos eletromagnéticos, ou CENS, analisados sobre a perspectiva da biossegurança. Nosso objetivo é fornecer uma visão cientificamente fundamentada sobre o assunto, que é um conhecimento essencial na formação em ciências biológicas. Para estruturar nossa discussão, dividimos a análise em 5 sessões. Iniciaremos com os fundamentos físicos dos campos eletromagnéticos, depois seguiremos para as fontes e suas aplicações tecnológicas. Em seguida, vamos analisar a interação com os tecidos biológicos, discutir os efeitos e possíveis riscos e, por fim, concluir com as normas e precauções de biossegurança. Iniciando então pela primeira sessão, vamos estabelecer os alicerces. É indispensável dominar os princípios que regem os campos eletromagnéticos para podermos compreender de fato os seus aspectos em biossegurança, desde a definição mais básica até a sua organização no espectro. Vamos à definição formal. A radiação eletromagnética é, essencialmente, a propagação de campos elétricos e magnéticos interdependentes que se autossustentam. É fundamental notar 2 pontos. Primeiro, que esses campos oscilam em planos perpendiculares entre si e também perpendiculares à direção em que a energia se desloca. E segundo, que, ao contrário das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. E aqui conseguimos visualizar bem esses conceitos. A imagem à esquerda mostra exatamente essa estrutura de uma onda transversal, com o campo elétrico e o campo magnético oscilando em planos ortogonais. Já à direita, vemos como essas ondas são organizadas no que chamamos de espectro eletromagnético. É um contínuo que vai desde as baixas frequências, como as ondas de rádio, até as altíssimas frequências, como os raios gama. Agora, uma distinção crucial em biossegurança é a que se faz entre radiação não ionizante e ionizante. A radiação não ionizante, que inclui rádio, micro-ondas e até a luz visível, não possui energia suficiente por fóton para arrancar elétrons dos átomos. Por outro lado, a radiação ionizante, como os raios-X e os raios gama, tem essa capacidade, o que a torna diretamente danosa ao material genético. Nossa análise aqui focará principalmente na radiação não ionizante. Avançando para a segunda sessão, vamos analisar as aplicações desses campos. É muito importante identificar tanto as fontes naturais de campos eletromagnéticos quanto as inúmeras fontes artificiais que foram introduzidas pela tecnologia no nosso dia a dia. Esta tabela organiza as aplicações tecnológicas por faixa de frequência. As ondas de rádio, por exemplo, são a base para as telecomunicações. As micro-ondas são usadas em fornos, mas também em redes Wi-Fi e na telefonia celular. O infravermelho é comum em controles remotos e em algumas terapias térmicas. Já a radiação ultravioleta é aplicada em processos de esterilização. Fica claro que cada tecnologia explora propriedades bem específicas de sua faixa no espectro. E isso nos leva a um ponto importante, já destacado pela Organização Mundial da Saúde em 2002. A exposição a campos eletromagnéticos artificiais tornou-se onipresente. É justamente essa exposição contínua e complexa, que resulta da nossa demanda por energia e por tecnologia sem fio, que justifica uma investigação aprofundada dos seus aspectos de biossegurança. Chegamos à terceira sessão, onde o foco é a interação com os tecidos biológicos. Vamos analisar os mecanismos de acoplamento, ou seja, as formas pelas quais os campos externos efetivamente interagem com os sistemas biológicos. Esta imagem nos ajuda a entender os 2 principais mecanismos de acoplamento em baixa frequência. À esquerda, um campo elétrico externo induz o acúmulo de cargas elétricas na superfície do corpo. Já à direita, vemos como um campo magnético externo consegue induzir correntes elétricas que circulam dentro dos tecidos. Esses são os processos físicos primários que podem desencadear respostas biológicas. Essa interação acontece porque os tecidos biológicos não são eletricamente inertes. Eles são compostos por íons em solução que permitem a condução de corrente. As moléculas de água, por serem polares, tendem a se alinhar com campos elétricos. As membranas celulares atuam como barreiras com propriedades elétricas específicas de resistência e capacitância. E partículas carregadas, como macromoléculas, podem ser movimentadas por forças elétricas. Na nossa quarta sessão, vamos discutir as consequências dessa interação. E aqui é fundamental, do ponto de vista científico, fazer uma distinção clara entre o que é um efeito biológico detectável e o que é, de fato, um dano adverso à saúde. É um ponto-chave entender que um efeito biológico é, por definição, uma resposta mensurável do corpo a um estímulo, como um campo eletromagnético. Pode ser uma alteração no fluxo de íons, por exemplo,
Mas essa resposta pode ser transitória, adaptativa e não implica obrigatoriamente uma consequência negativa para a saúde do organismo. Partindo dessa definição, a questão lógica que se impõe é: quais desses efeitos biológicos e sob quais condições de exposição podem evoluir para um dano concreto à saúde? A ciência já estabeleceu com bastante clareza 2 tipos de risco. Primeiro, os efeitos térmicos, que ocorrem quando a energia de radiofrequência é absorvida e convertida em calor, podendo danificar tecidos se a intensidade for muito alta. Segundo, a estimulação de nervos e músculos por campos de baixa frequência. Uma terceira categoria, os chamados efeitos atérmicos ou de longo prazo, de exposições de baixa intensidade, ainda é uma área de intensa pesquisa e debate, sem conclusões definitivas até o momento. Chegando à nossa sessão final, vamos ver como todo esse conhecimento se traduz em práticas de biossegurança. Diante dos riscos que já são bem estabelecidos e das incertezas que ainda existem, vamos analisar os princípios e as normas que guiam a proteção. As medidas de proteção são, na verdade, bastante pragmáticas. A principal delas é a adesão aos limites de exposição recomendados por comissões internacionais, como a ICNIRP, que se baseiam nos efeitos já comprovados. Outras medidas incluem o controle da distância, já que a intensidade do campo decai rapidamente com o afastamento da fonte, e a prevenção de riscos secundários, como interferência em dispositivos médicos ou a ignição de materiais voláteis por faíscas. E nos cenários onde a evidência científica ainda não é conclusiva, como nos efeitos de longo prazo, adota-se o princípio da precaução. Ele basicamente preconiza a implementação de medidas para mitigar riscos mesmo sem uma prova científica definitiva de dano. É uma abordagem para gerenciar a incerteza, buscando o equilíbrio entre a inovação tecnológica e a proteção da saúde pública. E para concluir, fica esta reflexão. À medida que novas tecnologias como o 5G e a internet das coisas expandem o uso do espectro eletromagnético de forma massiva, os desafios para a biossegurança se intensificam. A avaliação contínua dos riscos e a adaptação das normas de proteção serão, sem dúvida, essenciais para garantir um futuro tecnológico seguro.